Se você é autor iniciante, você provavelmente já se perguntou como escrever uma cena perfeita. Qual o mecanismo em volta de toda aquela estrutura que prende o seu leitor em todas as suas cenas? E se você quer descobrir o segredo por trás dessa estrutura, fica aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao Ficção em Foco, eu sou Penina Baltrucci e aqui você vai receber dicas de uma escritora independente, que errou bastante. E se você for esperto, você não vai precisar errar também. Vamos lá? Recentemente eu li um artigo num site chamado Advanced Fiction Writing com o título Writing the Perfect Scene. Se você não sabe inglês, eu aconselho que você vá lá, traduza e dê uma lida. Mas antes termina de assistir o vídeo, tá? E este artigo, é claro, é sobre como estruturar uma boa cena. Como fazer seu leitor ficar grudado em todas as páginas do seu livro. Eu adoraria voltar no tempo e me dar essa dica. Tá, mas vamos voltar ao assunto. Provavelmente você já deve ter se perguntado como é escrever uma cena perfeita. O que realmente significa isso? É escrever a cena com palavras difíceis? Descrever todos os pensamentos do seu personagem? Montar as frases de forma que fique claro para o seu leitor? Segundo o artigo, não é bem isso. Mas vamos lá, vamos dividir isso em duas partes. Cena e sequência. E ao longo do vídeo você vai perceber que tudo que eu vou te falar aqui você já viu em algum lugar. Num filme, num livro. Recentemente a Netflix lançou um filme assim. E se você ficar até o final eu vou te falar qual é o nome. E independente da altura que você se encontra na sua carreira de escritor, e eu espero que esteja no começo, que é para aproveitar bastante essas dicas, você vai perceber o quanto isso é importante quando se trata de escrever romances. E o primeiro tipo de cena é o tipo orientada para a ação, onde nós temos um objetivo claro, um conflito que vai impedir que esse objetivo seja atingido e no final nós temos um desastre. Obviamente que você não vai facilitar para o seu personagem. Ninguém quer ler um livro onde tudo dá certo, deixa para o final. Nesse tipo de cena, o seu personagem com certeza já tem um objetivo em mente, ele tem uma motivação. A segunda parte dessa cena é o conflito, é o que vai impedir que ele alcance o que ele quer. E no final dessa cena, ele provavelmente não vai alcançar o que ele quer. Objetivo, conflito, desastre. Essa é uma cena orientada para a ação. Encontre um jeito de terminar essa cena num desastre. Uma coisa que deu errado, as coisas não correm como planejado, porque se terminar num desastre é muito mais fácil para seguir para a próxima cena, a cena da reação. Que as cenas de reação, elas precisam ser uma resposta à cena de ação. E adivinha, essa cena de reação também é dividida em 3 partes: reação, dilema e decisão. E a reação dessa cena é quando o seu personagem está emocionalmente perturbado com o que acabou de acontecer, o que ele está sentindo com o que aconteceu. É nesse momento que o seu leitor vai sentir um pouco de empatia por esse personagem. Porque sentimentos são coisas que nós humanos temos o tempo todo. Por mais que ele esteja passando por uma coisa que o seu personagem não passaria, sei lá, uma viagem no tempo, alienígenas invadindo a Terra, dragões queimando aldeias inteiras, o que vai ligar o seu leitor a esse personagem são os sentimentos. E depois que ele teve toda essa carga de sentimentos, a gente vai para o dilema. E o dilema é justamente quando ele vai avaliar todas as opções que ele tem. Todas as opções precisam ser ruins. Não pode ser uma opção lógica ou fácil de se escolher. Ele tem que ter entre as opções dele coisas ruins. Eu vou nessa opção ruim ou vou nessa ainda pior? E é aí que ele vai agir com o dilema. Ele vai ser obrigado a escolher uma dessas opções. E só depois disso que ele passa para a decisão. Ele precisa decidir o que ele vai fazer. Seu leitor não quer acompanhar um personagem que não decide sair do lugar, que não sai da sua zona de conforto. E é nesse momento que ele vai decidir qual vai ser o seu próximo objetivo. Ou ele vai para a próxima cena com já um objetivo em mente, ou ele vai perseguir aquele objetivo da mesma cena de forma diferente. E é claro que depois disso ele vai entrar numa nova cena de ação, que é onde a gente volta para outra estrutura: objetivo, conflito, desastre. O desastre acontece e aí é onde voltamos à cena de reação, dilema e decisão. E assim a gente vai, o livro inteiro, deixando seu leitor grudado em todas as páginas do seu livro. Essa é a forma mais fácil de estruturar suas cenas e, obviamente, a mais eficaz. Objetivo, conflito, desastre, reação, dilema, decisão. Escreve isso num post-it e cola no seu computador. Eu estou olhando para os meus post-it agora mesmo, que é para não esquecer nunca. E toda vez que você for estruturar as suas histórias e você olhar para esses post-its, você vai se lembrar que existe uma estrutura que dá certo. Depois que eu aprendi essa dica, eu achei muito mais fácil estruturar as minhas cenas e acaba sendo natural fazer dessa forma depois que você aprende. Sem contar que os seus leitores vão te agradecer depois por não largarem o seu livro.
E agora eu vou te falar sobre o filme que eu assisti que tem essas cenas orientadas para ação e para reação. O nome dele é Rebel Ridge. Eu não sei se o título já tá traduzido para o português, mas você provavelmente já vai encontrar ele no catálogo da Netflix. A primeira cena do filme já é muito intrigante. Nós temos o personagem principal em cima de uma bicicleta entrando numa cidade pequena. Um carro de polícia se aproxima sem fazer barulho e simplesmente se joga na roda de trás da bicicleta, fazendo com que ele caia no chão. Assim que o policial desce, ele já trata aquele indivíduo como um criminoso e diz que ele não obedeceu a ordem para parar, sendo que nem pediu. E logo depois a gente vai saber que ele é um ex-fuzileiro e que vai precisar combater a força policial dessa cidade, que não passa de um monte de corrupto, na verdade. Mas a forma como essas cenas são estruturadas fazem as 2 horas de tarará parecerem nada. Eu juro que eu fiquei o tempo inteiro tensa, do começo ao fim desse filme. E isso porque nós temos cenas extremamente intrigantes de ação seguidas de cenas de reação e conflito do começo ao fim. Eu aconselho que você vá assistir desse filme. E se você tá gostando desse vídeo, por favor, dá um like aqui embaixo, gente. Afinal, é a ação e a reação. E a sua reação agora é dar o like. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o link para o artigo. E se você quiser aprender muito mais sobre esse tipo de cenas, eu aconselho que você leia o livro Techniques of Selling Writer, do autor Dwight Swans. Ou que pelo menos leia esse artigo, porque ele está em detalhes e muito fácil de compreender. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com aquele autor que você adora, mas que não escreve cenas muito boas. Se inscreva no canal, porque toda quarta-feira tem dicas de escrita por aqui. Fui!